Saudações cristãs no maravilhoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo que uma honra, um privilégio poder partilhar com você em assuntos de família, como Deus tem preparado esse tempo, proporcionado para você a oportunidade, sempre às terça-feira, neste horário, de receber orientações e instruções. Instruções estas que têm sido de grande ajuda para toda a família. E assuntos de família são assuntos importantíssimos. Nesta noite poderíamos observar sobre as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo que temos registrado no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, quando ele mesmo nos falou sobre dois alicerces. Sendo um assunto de família, gostaria de meditar com você sobre os dois alicerces que Jesus disse em São Mateus, capítulo 7. Isso nos prova, isto nos mostra uma estrutura. O próprio Senhor Jesus Cristo pôde dar esta instrução quando ele disse: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Creio eu que neste momento é importante você parar e refletir sobre estrutura familiar. Uma estrutura familiar. Se há uma casa edificada na rocha, como nosso Senhor Jesus Cristo vem nos mostrando aqui no livro de São Mateus, eu gostaria de meditar sobre esses dois alicerces. Uma casa edificada sobre a rocha, e ele falou também sobre aquele que ouve, mas não pratica, né? Como disse, ele disse: quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo ou insensato. Este homem, ele ouviu e não colocou em prática, construiu a sua casa na areia. Não houve um fundamento, não houve uma base, não houve então um alicerce. Família é assunto importante. Família é algo primordial. Se traz ou se trata de estrutura. Hoje nós observamos, infelizmente, as situações que se encontram as famílias. Provavelmente você tem acompanhado e de acordo com o que se vê nas notícias e os acontecimentos cotidianos, por falta desta estrutura, por falta deste alicerce, muitos lares têm se ruído. E nós encontramos que a família é algo fundamental, pois você vê na sociedade esta falta de preparação, esta falta de base, de estrutura, ao qual muitos jovens, já nestas faixas etárias ou até mesmo crianças, sofrem as consequências deste desabamento, vamos dizer, por falta de um alicerce, por falta de uma estrutura. Nós observamos nas escolas, você pode ver como se encontra hoje a situação nas escolas. Você encontra até mesmo os reflexos e os resultados, muitas vezes, na igreja, porque quando um lar edificado sobre a rocha tem os seus ensinamentos de acordo com a palavra de Deus, existe então automaticamente
uma perfeita estrutura. E quando nós encontramos certas atitudes, certos acontecimentos no lar, podemos ver então justamente o que está por trás. Quais são os métodos, os ensinamentos, o que ocorre por trás dos atos praticados pela, entre aspas, chamada família. A falta do compromisso, principalmente na parte espiritual, que tem estado a desejar, pois as pessoas não têm obedecido à palavra. Com razão, o apóstolo Paulo disse, nem todos obedecem. Mas o Senhor Jesus Cristo, nosso mestre, ele disse bem assim, mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. No âmbito familiar, podemos ver o interesse próprio, individual, coletivo, que as pessoas às vezes têm deixado para segundo, terceiro, quarto ou mais planos a parte espiritual, e quando se trata do reino de Deus, que promove uma estrutura, um alicerce fundamental. Hoje nós podemos ver os resultados automaticamente pelas atitudes, e a parte juvenil está sofrendo uma terrível consequência. O profeta desta era que Deus enviou para a hora que estamos vivendo, vem falando justamente em suas pregações, nós temos nas mensagens, quando ele fala sobre a delinquência juvenil. Ele afirma a delinquência juvenil é por motivo da delinquência dos pais. Quando se trata de estrutura, precisa-se hoje uma estrutura, um fundamento, é necessário uma estabilidade. Claro, as pessoas procuram estabilidade financeira, muito bom, é necessário. As pessoas estão procurando essas estabilidades também acadêmica, mas tem ficado a desejar a principal estabilidade, que é a verdadeira estrutura, que é a parte espiritual. A parte estrutural, vamos dizer, é esta que é a espiritual. Quando o Senhor Jesus Cristo falou estas palavras, nós observamos aqui na Bíblia Sagrada que por esta decisão, por esta atitude de um pai de família, de um homem que literalmente é olhando para cima, olhando para Deus, que assume a responsabilidade de conduzir um lar como um provedor, de conduzir uma família. O Senhor Jesus Cristo falou: se ele é sábio, se ele tem a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus, ele vai procurar edificar, construir a sua casa em um lugar sólido, que é uma rocha, porque posteriormente poderão vir os vendavais. O Senhor Jesus Cristo afirmou na Escritura que caiu sobre aquela casa edificada sobre a rocha chuva, vieram enchentes, ventos, assopraram com muita força contra aquela casa, porém ela não caiu. Ela sofreu os ataques, os vendavais, as turbulências, como hoje você vê as consequências, muitas vezes, dos acontecimentos, as consequências tomadas que são resultados de uma decisão. Então veio as adversidades, sim, vieram sobre aquela casa. O Senhor Jesus Cristo afirmou que aquela casa passou por estes fortes ataques, mas não caiu. Por quê? Porque aquela casa havia sido construída sobre a rocha. Vemos então, através desta meditação, a importância de uma estrutura familiar.
Muitas vezes os jovens, ao se procurar para um casamento, como o nosso profeta nos fala na mensagem Escolhendo uma Noiva, que a decisão através da escolha, porque a escolha vai promover futuramente um destino. A moça, o rapaz, terá futuramente o seu destino devido à decisão tomada pela escolha. E muitas vezes não se pensam no futuro daqueles resultados. Pensamos às vezes em atos momentâneos e que as coisas ficarão ali. Mas, meu querido irmão, irmã, você que está acompanhando esses assuntos de família, muito importante acompanhar, pois recebemos estas instruções que são próprias para este assunto familiar e, como falamos no princípio, está sendo atacado fortemente, pois o inimigo das nossas almas, ele tem procurado tirar de cena, ele tem atacado a família através das atitudes e práticas cotidianas, como vemos ao redor, e até mesmo pela lei. Olha a forma que eles vão, de uma forma sutil, aplicando, aprimorando as leis e mudando. E isto vai automaticamente, como um choque, batendo de frente contra a palavra de Deus. Justamente onde obtemos a estrutura. Veja as ideologias que são apresentadas. Você vê literalmente que esta atitude é contra o lar. Esta atitude é contra a família. Esta atitude está batendo de frente contra a palavra de Deus. Como poderá obter um lar? Como poderá ter ali uma estrutura familiar? Está dilacerado. Sim, é uma situação de emergência. Por isso é considerado como sábio. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, é um homem sábio, um homem prudente, este que ouve os ensinamentos da palavra de Deus e está de acordo com eles e pratica. Ele se torna um homem sábio. E automaticamente ele recebe de Deus esta instrução. A capacidade que vem do alto, para lhe dar capacidade de promover, de estruturar o seu lar, a sua família. Como eu estava dizendo, às vezes as pessoas pensam em questão momentânea, é agora, é já, mas a estrutura familiar, a partir daquele momento, como o Senhor Jesus Cristo afirma de um jovem par, um casal, ao estar unindo ali, aquela união verdadeira, correta, estabelecida propriamente, de acordo com a palavra de Deus, forma-se ali uma estrutura, inicia-se ali um lar, ali estará iniciando uma família que futuramente, posteriormente, se agregarão pessoas, pois vêm os filhos e filhas, justamente vão agregando pessoas. E o pai de família muitas vezes descansa na possibilidade de que os filhos estando formados, os filhos casando-se, ele estará imune, estará livre posteriormente daquela responsabilidade como um patriarca, como um pai de família. Estava observando os acontecimentos na família de Jacó, sim, onde surgiram ali os filhos de Israel. E, na verdade, temos ali algo que nos leva a pensar, a observar quão necessário é uma estrutura familiar. A estabilidade de um patriarca, de uma matriarca, isto é, um pai
uma mãe verdadeiramente estabelecidos de acordo com esta palavra. É muito importante, pois podemos ver que vão surgindo acontecimentos ali com os filhos, as crianças, tudo em fase, são faixa etárias. Enquanto criança, um aspecto, uma atitude, um acompanhamento e até mesmo uma decisão a ser tomada, mas vem a idade da adolescência, que vai aprimorando mais responsabilidade e certos acontecimentos. Estamos dizendo de uma família. Eu gostaria que você mantivesse o foco familiar. Quem sabe você poderia estar pensando na tua própria família agora. Você poderia estar colocando diante desse quadro a tua família, enquanto podemos meditar sobre uma estrutura. Olha a importância de uma estrutura familiar. Porque se fala muito sobre uma estrutura familiar. É o foco desta noite. Eu gostaria que você pensasse comigo nesta noite sobre sua família. A importância de você na sua família. O que você representa na sua família. Então, voltando ao assunto sobre as faixas etárias e os acontecimentos que vêm acontecendo, chega a idade de juventude e é algo bem delicado também e precisa-se naturalmente de uma estrutura, porque a cada fase da vida necessário é aquele pai de família ter uma estrutura. E assim como hoje nós vemos o acompanhamento da vida, da tecnologia, em tudo, você vê que as coisas passam muito rápido, os acontecimentos são rápidos e é necessário você estar atento de acordo com os aparelhos e tudo. Você vê na tecnologia um desenvolvimento muito rápido. E um pai de família precisa estar atento até concernente ao acompanhar, ao perceber o desenvolvimento familiar, o que o filho precisa naquela faixa etária, naquela idade, os conselhos, as atitudes, um acompanhamento que vai promover uma estabilidade. E chega momentos que teremos que tomar decisões para os nossos filhos. Há momentos que temos que decidir por eles. Você terá que decidir pela sua filha. Você terá que decidir pelo teu filho. Mas parece ficar um pouco delicado e é um paradoxo para os dias contemporâneos, para os dias atuais, um pai ter tal atitude. Estou dizendo sobre estrutura. Estamos falando sobre um fundamento que poderá promover um futuro brilhante, que poderá trazer uma estabilidade, ao ponto de falarmos como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Podem todos tomarem as suas decisões, famílias agindo de maneiras diferentes. Temos os dois exemplos. Jesus Cristo nos citou os dois alicerces. Ele mostrou o sábio, o prudente, ele veio e edificou a sua casa sobre a rocha. Mas tem aquelas pessoas momentâneas que querem fazer as coisas com agilidade, com muita rapidez, nada contra, mas todas as coisas devidas ao seu tempo. Por isso o sábio Salomão disse: há tempo para todas as coisas. E justamente nesta construção, porque as pessoas pensam como são coisas momentâneas e passageiras, não deu certo dessa forma, eu vou tomar outra atitude, outra decisão. Nós estamos falando de estruturas, coisas que não se movem, que não se abala, que não pode chocar-se ou cair, se abalar.
Você vê resultados negativos de atitudes familiares, pessoas que tomaram decisões, pessoas que não valorizaram a importância de uma estrutura, de um alicerce, de uma base, e apenas foram pelo ímpeto. Então nós podemos observar, de acordo com o que propriamente temos pela Bíblia Sagrada, os exemplos que o Senhor Jesus Cristo nos deu dos dois alicerces. Alguém é sábio, é prudente, ele edificou sobre a rocha. Ele saberia que posteriormente viria o vendaval, as turbulências, a tempestade, mas houve aquele que foi insensato. Sim, ele edificou sobre a areia. E não suporta, claro, não há possibilidade nenhuma de suportar os vendavais, as tempestades, os fortes ventos, a forte chuva que cai. Por quê? A edificação não tem estabilidade, não há ali uma base fundamentada. E as famílias ruíram. Quantos lares dissipados, quantos lares hoje que gostaria de ter a oportunidade que você está tendo nesta noite de ouvir estes conselhos e muitos outros conselhos que nesta mesma ocasião ou data semanal você tem a oportunidade de receber através de um homem sábio que tem feito aqui com carinho e dedicação, nosso querido pastor Febrônio e os demais que acompanham, e tem trazido a você essas palavras de orientação e conselhos. Conselhos importantíssimos, porque sabemos que justamente nesta hora o inimigo está trabalhando contra os lares, contra as famílias. Mas neste mesmo tempo Deus promove uma palavra assim como esta, uma oportunidade para você reunir-se com sua família, ou mesmo a sós, como você possa estar, e estar ouvindo estas palavras, colocá-las em prática e ver que há possibilidade sim de ter famílias felizes. Se pregam hoje que não há mais felicidade familiar. Eles dizem hoje que não há possibilidade de uma família ser feliz. Eles dizem desta forma, mas eu posso provar pela palavra. Nós estamos vendo, depende da estrutura, depende da decisão tomada, depende daquilo que foi aplicado. Você tem, sim, você tem a possibilidade, todos nós temos a oportunidade de ter os nossos lares felizes, família abençoada, independentemente das circunstâncias. O Senhor Jesus Cristo nos mostrou pela palavra que vem, cai chuva, ventos, enchentes e vendavais. Sim, no cotidiano, vem as turbulências, as circunstâncias, as adversidades, naturalmente vêm sobre qualquer família, qualquer lar. Mas a importante decisão, a importância deste assunto é justamente saber onde está edificada esta família. Qual é a estrutura desta família? Qual é a fonte para esta família obter a sua instrução? De onde vêm as instruções familiares? É importante observarmos, pois às vezes, ao invés de estar de acordo com os ensinamentos bíblicos que promovem uma verdadeira instrução e estrutura, as pessoas estão estruturando hoje as suas famílias de acordo com a mídia. Sim, os programas de televisão, as crianças estão aprendendo pelos desenhos animados, e os jovens, e filmes, e novelas, e todas estas coisas têm sido a forma de instrução para os lares. Como poderá este lar estar
estabilizado, estruturado, edificado sobre um fundamento. Nós observamos justamente os resultados dos lares, o futuro de um lar, de uma família, o que está por trás, a fonte de onde puderam obter orientações, ensinamentos, instruções. Volto a dizer sobre o patriarca, que às vezes pensa estar imune quando chega o tempo da responsabilidade do filho ou filha estar casando-se e levantando ali também um outro lar, uma família. Mas sempre vem ali para o patriarca, para aquele pai de família, algo vem à tona, sempre é necessário, ele precisa de ter uma instrução e também é necessário ele ter algo que seja fundamental para estar dando estabilidade futura. Muitas vezes as pessoas só pensam, quando diz dessas palavras, sobre algo na parte financeira. O pai precisa ser abonado financeiramente, ter uma estrutura financeira. As pessoas pensam desta forma. Nada contra, tudo bem, é importante também, é de ajuda. Mas o que eu quero mostrar para você, o foco principal, é esta estrutura espiritual que vai trazer, independentemente de condições financeiras ou não, acadêmica ou não, vai trazer para aquele lar uma estabilidade, estará unido em forças. Haverá ali então um testemunho de vida conjugal. É algo que é muito importante. As crianças não estão conseguindo ver hoje, pelas atitudes dos pais, um testemunho. Os adolescentes, os jovens, não conseguem ver através da atitude dos seus pais, devido à fonte instrutora que está por trás do cotidiano daquele lar. Então encontramos hoje famílias desesperadas, famílias que estão caídas, como foi falado, que sofreram uma grande queda justamente por falta desta estrutura familiar. É algo importante para nós pensarmos neste tempo que nós estamos. São orientações, são conselhos que devem ser colocados em prática. Porque haverá necessidade de compartilhar aquilo que você tem para compartilhar. Maravilhoso é, sim, é gracioso você poder compartilhar algo positivo, ter e distribuir e ainda obter mais. Porque quanto mais você distribui, quanto mais você compartilha, mais você obtém. Esta é a verdadeira estrutura que você poderá estar passando, ajudando alguém. E isto é muito importante, pois os momentos chegam em que as pessoas possam pensar: eu não tenho estabilidade, eu não tenho condições psicológicas, emocionais, eu não tenho esta estrutura, eu não tenho esta capacidade de lidar com esta circunstância ou com esta situação. Nós estamos indo para momentos assim que será necessário, é importante nós pensarmos nisto. E as pessoas não terem aquele egoísmo de pensar: mas comigo não acontece, com a minha família não acontece. Nós devemos estar atentos, porque estamos com os nossos pés colocados sobre esta dimensão, que se chama Terra, e precisamos da misericórdia de Deus. E Ele tem as mãos estendidas sobre nós. E é necessário esta instrução para que possamos então, a partir do momento que for necessário, sermos aptos, dignos, conscientes para esta prática.
Eu gostaria de expressar com prioridade, com segurança, algo ainda que poderia nos colocar neste pensamento, ver a oportunidade que temos no Senhor Jesus Cristo. Mas eu creio que uma outra oportunidade poderemos falar mais de perto, assim como Deus nos deu para mim esta oportunidade. E são conselhos que é importante para mim, para você, para todos que estão participando dessas palavras e assuntos de família. Valorize a sua família. Ame a sua família. Compartilhe com ela momentos agradáveis, momentos próprios, momentos espirituais, para que ela possa ter uma estabilidade. Não pense ou queira transferir a responsabilidade que Deus colocou em tuas mãos. Mas aquilo que Deus colocou em tuas mãos, Ele é fiel, Ele é poderoso para te dar capacidade de seguir em frente. Um forte abraço, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe ricamente, pois esse é o desejo do meu coração. Acompanhe sempre estas reuniões e estas palestras, assuntos de família. Isto ajudará você sempre. Jesus Cristo te abençoa. Amém.